Vamos começar a gravar. É brincadeira, tá? Tá bom. Ita tem redação? Não sei. Boa pergunta. Ai, nunca fiz isso. Se eu tiver errado no número da aula, ele me avisa, tá? Acho que a aula 14 a gente vai falar sobre quadriláteros, gente. Vocês estão falando aí. Certeza que o Léo tá com algum dicionário do lado dele. Ele busca umas palavras lá só pra gente não entender. Ele fica procurando palavras chiques para elogiar o Thiago na aula dele. Só que aí ele aprende essas palavras. E aí a gente fica tipo, tá, amigo, o que você tá falando? Arauto é um ser de alta influência, poderia, no caso de Arauto da História, igual eu falo com o Thiago. Maior sapiência da história. Olha só. Alguém que leva a palavra da nossa. Aí ele vai me dar a explicação de uma palavra e eu fico, tá, mas o que é sapiência, mas o que é poder? E como é que você me explica uma palavra com palavras que eu não sei? Está além da nossa compreensão. Eu já ouvi a palavra arauto porque minha avó assiste bastante programa na Novo Tempo, que é o canal adventista. Eu sei que tem uma banda, um grupo chamado Arautos do Rei. Eu nem sei porque que eu disse isso agora. Agora eu sei que é um ser de alta influência. Vamos lá então, galera. Ó, eu já desenhei aqui. Estou te zoando também. Meus amores, na aula de hoje nós vamos ver a área de cada um dos 5 quadriláteros, tá? E além da área, eu vou falar para vocês algumas características e propriedades dentro deles. Tudo bem? Certo? Vamos lá então, ó. Primeiro eu vou começar com um trapézio. O que é um trapézio? O trapézio ele é um tipo de quadrilátero que ele deve ter um par de lados paralelos. E esse parzinho de lados paralelos
são as bases, né? Que a gente sabe aqui que o trapézio, ele tem essa base, que é a base menor, e essa base, que é a base maior. Tudo bem? Quando você determina qual é a distância entre as duas bases, então, por exemplo, esse segmento aqui, ele é perpendicular às duas bases, ela seria a altura do nosso trapézio, certo? Então, as duas bases, elas são paralelas e esse segmento aqui seria a altura. Tudo bem até aqui? E aí, nós temos uma coisa importante, que é a área, né? Como é que faz o cálculo da área do trapézio? Vamos lá? Para calcular a área do trapézio, a gente vai usar a base maior somada à base menor, isso vezes a altura dividido por 2. Então, ó, essa fórmulazinha aqui é a fórmula que determina a área do trapézio. Certinho? A base maior e a base menor são os lados paralelos, tá certo? E a altura seria a distância entre esses dois lados. Os dois lados não paralelos a gente chama de transversal. É só lembrar lá do Teorema de Tales, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esses dois lados que eles não são paralelos, a gente chama de transversal. Tudo bem até aqui, galera? Alguma dúvida nisso que eu falei? E aí, eu quero mostrar para vocês, além da área, né? Além dessa forma para a área, eu quero aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo em relação a trapézio. Certo? Então, vamos lá. Existem 3 tipos de trapézios, vamos dizer assim. Tem o trapézio que a gente chama de escaleno. Então, vamos lá, vamos ver, começar aqui. Seria um trapézio escaleno. Ele é o trapézio em que as duas transversais elas têm valores distintos, né? Quando você tem os lados de tamanhos diferentes. Então, esse trapézio seria o trapézio escaleno. Vou desenhar ele aqui para vocês, certinho? Então, eu tenho aqui a base menor, eu tenho aqui a base maior, e aí essa transversal e a outra, elas têm tamanhos diferentes. Essa transversal e essa, elas têm tamanhos diferentes. Então, esse carinha aqui seria o trapézio escaleno, tá certo? Eu vou mostrar uma relaçãozinha aqui no trapézio escaleno que serve para qualquer um dos outros trapézios que eu vou dizer. Tudo bem? E é o seguinte, quando você pega os ângulos de uma mesma transversal, seria, por exemplo, esse ângulo aqui vermelho, que está na base maior, e esse ângulo aqui em cima, que está na base menor, eles estão ó, na mesma transversal, eu posso afirmar que a soma deles vai ser sempre igual a 180. Tudo bem? Então, ó, se esse carinha aqui é alfa, e esse carinha aqui do outro lado, ele é beta, a soma de alfa com beta, então se eu somar alfa mais beta, a soma deles vai ser sempre 180 graus, tá certo? Então, os ângulos somados na mesma transversal são iguais a 180. Assim como aqui também, ó. Se eu pego esse ângulo aqui e o ângulo aqui de cima, a soma deles também tem que ser igual a 180. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, que é o ângulo θ, e esse ângulo aqui embaixo, vamos chamar ele de gama. Certinho? Se eu somar os dois aqui, ó, a soma deles também vai dar 180 graus. Com isso, a gente chega à conclusão que a soma dos ângulos internos do trapézio ou de qualquer quadrilátero vai ser sempre 360, tá? Então, uma coisa a guardar, que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é igual a 360 graus. Tudo bem? Então, não se esqueçam, toda vez que você tiver um trapézio
e você pega os ângulos na mesma transversal, a soma deles tem que dar 180. Tá bom, galera? Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Vocês entenderam o que é o trapézio escaleno? É quando as duas transversais elas têm medidas distintas, tá bom? Esse seria o trapézio escaleno. Certinho? Sim. Além do trapézio escaleno, aí eu vou passar para outra folha lá para poder fazer com vocês melhor, para ter espaço. Existem mais dois tipos de trapézio, que é o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. E aí vamos prestar bastante atenção neles aqui, ó. Então vamos lá, o próximo seria o trapézio que a gente chama de isósceles. Ele tem as duas transversais congruentes, tá? Então, as duas transversais dele seriam congruentes. Então, se você pega essa transversal e a outra, agora você tem elas com a mesma medida. Aqui, ó, eu posso afirmar que esse segmento e esse segmento, eles são iguais. Tudo bem? E aqui você tem as duas bases. Com isso, o que vai aplicar isso? O que vai implicar, na verdade, né? O que isso vai implicar? Que os ângulos das bases também são iguais. Então, eu vou ter aqui, ó, esses dois ângulos da base maior, eles são iguais, certo? O alfa e o alfa. E os ângulos da base menor também, ó, que eu chamo aqui de beta e beta, eles vão ser iguais. Tudo bem, meus amores? Então, no trapézio, somente no trapézio isósceles, isso pode acontecer. Tá certinho? Então, no trapézio isósceles, os ângulos da base são iguais, as duas transversais são iguais. Beleza? E o último tipo de trapézio é o trapézio retângulo. É quando uma das transversais ela é perpendicular à base. Então, a gente faz aqui, ó, a base menor. E aí eu já vou desenhar a transversal aqui, ó. Essa transversal, ela é perpendicular às bases. Ela é perpendicular às duas bases. Beleza? Então, olha aqui, ó. Ela vai formar 90 graus com as duas. Certinho? Então, essa transversal, eu já posso dizer que ela seria a minha altura. Ela já é a altura do trapézio. Tudo bem? E aqui você tem os ângulos também, ó. Você tem esse ângulo e esse ângulo aqui, que eles são distintos, e a soma deles, como eu disse lá no trapézio escalenos não, né? Escaleno, a soma dos dois é igual a 180, eles são suplementares. Belezinha? Até aqui, alguma dúvida? De boa? Tranquilo. Tudo bem. Depois você vai postar no YouTube? Porque eu Sim. nunca consigo terminar de copiar. Ah, eu posso ir devagar também. Não, não tem problema não. Vamos lá. O que seria a base média para o trapézio? E aí, de novo, ó, o que eu vou explicar aqui é para cada um dos trapézios, tá bom? Serve para o isósceles, para o retângulo, para todos eles. Então, eu vou desenhar um outro trapézio aqui qualquer. E aí eu vou explicar para vocês o que seria a base média. Então, vamos lá, galera. Ó, presta bastante atenção. Nessa transversal, eu vou pegar esse ponto aqui, que é o ponto M, que seria o ponto médio dessa transversal. E na outra transversal, eu vou pegar esse ponto N, que seria o ponto médio dessa transversal. Tudo bem? O segmento que une M até N, esse segmento MN, é o que eu chamo de base média. Tá bom? Então, esse segmento MN é o que eu chamo de base média. Então, o que é a base média? A base média
ela é o segmento que une os pontos médios das transversais. Tudo bem? Eu vou até ampliar o nosso desenho aqui, ó. Para conversar com vocês. Tranquilo até aqui? Vocês entenderam, então, o que seria a base média? É aquele segmento que une os pontos médios das duas transversais. Belezinha? E aí, como é que calcula essa base média? É bem simples. Você vai fazer a média aritmética entre as duas bases. Então, aqui a gente tem a base maior e aqui a gente tem a base menor. A base média N, ela vai ser a média aritmética das duas bases, ou seja, vai ser a base maior mais a base menor, dividido por 2. Então, esse é o cálculo para a gente fazer aqui, determinar a base média. Tudo bem? E para que isso serve? Para calcular a área. Por que isso serve para calcular a área? A área não é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. O que os caras tiveram ideia? Por que isso serve para a área, né? Eu vou mostrar para você, aí eu vou apagar essa parte, porque não é o nosso objetivo hoje, mas eu quero mostrar, ó. Imagine aqui, Léo, vou pegar a altura traçando a partir daquele ponto, daquele vértice. E aqui também. Melhor. Vou fazer aqui. A partir do M, eu vou determinar um segmento aqui perpendicular aos dois lados. Certo? Esse segmento seria a altura. E aqui, a partir do N, eu também vou determinar um segmento para os dois lados. Tudo bem? Perpendicular aos dois lados. Certinho, galera? Tudo bem? Aí, eu vou fechar nisso num retângulo. Aí, eu vou fechar aqui, ó. Vocês concordam que esse retângulo, a base do retângulo seria o segmento MN? Aqui seria a altura, ó. Aqui seria a altura. E a base do retângulo seria MN. Então, ó, aqui a gente tem a altura desse retângulo que eu formei. Então, aqui seria a altura, que é a mesma altura do nosso trapézio. E essa base aqui, ó, seria a base média, que seria M até N. Seria o segmento MN. E aí, para calcular a área desse retângulo, vocês concordam que a área desse retângulo, do retângulo, seria MN, que seria a base, vezes a altura? Sim ou não? Não, na verdade eu não entendi nada do que você falou. Tá, vamos lá. Aqui, a partir do M, eu vou passar uma reta perpendicular às duas bases. Certo? Tudo bem? Ok, mas por que você falou que isso é M? Como é que eu vou ter certeza? Como assim? Tipo, você traçou uma reta paralela, só que o M, ele é essa reta deitadinha. E Não, aí, essa você falou reta aqui assim, é o esse aqui é o MN. valor do M. Ah, tá. Ok. Ó, eu estou fazendo a partir desse ponto M, nele, no ponto, eu determinei uma reta perpendicular às duas bases. Ela é perpendicular aqui e ali em cima, tá? E aqui Ok. no N eu vou fazer a mesma coisa. Tranquilo? Ok. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui isso num retângulo. Tudo bem? Agora está claro para você o retângulo? Sim. Qual é a base do meu retângulo? Não é a mesma medida desse segmento MN? Sim. Então, a base do meu retângulo seria o segmento MN.
E a altura do retângulo seria a própria altura do trapézio, tudo bem? E aí fala para mim, a área do retângulo, ela seria MN vezes H? Sim, do Tudo retângulo bem? inteiro. Do retângulo verde, certo? Aham. Aí eu mostro para você que a área desse retângulo é a área do trapézio. Por quê? Por que isso? Por quê? Tá vendo esse pedacinho aqui que sobrou do trapézio? Sim, sobraram 2 pedacinhos É dos dois igual a lados. esse daqui de dentro. E esse E aí daqui do outro lado também, é igual a esse. ele parece ser muito maior. Ou Parece seja, mesmo. não, parece, por causa do meu desenho aqui, mas vocês entenderam? Ou seja, Sempre vai a ser assim? área do retângulo é igual à área do trapézio. Ou Trapézio. seja, eu construí a partir do trapézio um retângulo. E aí eu demonstrei a área do trapézio. Porque o que é o MN? O que a gente aprendeu o que é MN? O MN é base maior mais base menor dividido por 2, vezes a altura. E não é essa Bisteca. fórmula que vocês usam para calcular a área do trapézio? Sim. É para isso que ela serve. O MN Bisteca, dá para fazer com qualquer trapézio? dá para fazer com qualquer trapézio. Até o escaleno, retângulo, E qualquer um. qualquer um. A ideia é essa. Como é que calcula a área do trapézio? A partir da área de um retângulo. A base média vezes a metade da altura. Ah, não. Vezes a altura. A base média, que seria B mais Bzão mais Bzinho sobre 2, vezes H. Aí eu demonstrei a área do trapézio. Entenderam? Essa é a demonstração da área do trapézio. Essa que seria a ideia. Tá bom, Tá bom? tá bom. Arquiteto que deve usar mais essas coisas, né? Sim. Deve ser legal fazer arquitetura. Não, mas a base média, em suma, é isso, né? A base média é aquele segmento que divide ali o trapézio, né? Pega os dois pontos médios das transversais e divide ele em dois novos trapézios. Você tem dois novos trapézios aqui. Deixa eu ver o que eu tô falando. Fudeu, então. É Ô, olha que, aí, sei lá. estamos no YouTube, cara. Não pode falar palavrão. Fala. Não, é que, tipo, a gente fala da base média. Aí eu penso naqueles exercícios que manda diminuir. Ou, tipo, tem não sei o que nesse formato. Só que ele vai ter que reduzir a altura. Tem esses exercícios assim. Aí eu fiquei, mano, o que que isso tem a ver com a área? Por que que a área é com a base média? Por que que não faz, tipo... Aí é que você botou, tipo, o base mais É Bzão porque mais ele Bzinho. construiu um retângulo de base do tamanho da base média. Essa que é a ideia. É construir um retângulo com a mesma altura do trapézio, só que a base do retângulo vai ter o tamanho da base média. Certo? Ok. Beleza? Aí tem outra coisinha que eu quero falar para vocês, que a apostila não traz, que está dentro da base média, que a gente chama de mediana de Euler. Aí eu vou trazer. Então, eu vou deixar isso daqui, tá? Eu ia apagar, mas não, vamos deixar. Foi legal. Mas guarda só essa ideia. A base média seria a base maior mais a base menor, dividido por 2, e ela é usada no cálculo da área do trapézio. Então, aqui a gente usa para calcular a área do trapézio. Certinho? A área do trapézio a gente pode entender que seria a base média vezes
vezes a altura. A de Euler é só para isósceles? Não, o que eu vou mostrar para você serve para qualquer um dos trapézios, tudo bem? Tudo que eu estou mostrando agora para vocês serve para qualquer um dos trapézios. Ela chama mediana de Euler. Eu vou desenhar de novo outro trapézio. Ora, ora. Então, eu tenho outro trapézio aqui desenhado, tudo bem? Aí eu vou fazer o mesmo script, ó. Aqui está o ponto N, ponto médio desse. Aqui o N, é o ponto médio dessa transversal. Tudo bem? E aí eu vou pegar a base média. A mediana de Euler, ela tá ali, ela é um pedaço da base média. Certo? Aí eu vou ampliar esse desenho para a gente ter uma ideia melhor de tudo isso. Então, vamos lá. O que você vai fazer para achar a mediana de Euler? Ó, você vai traçar você vai traçar uma das diagonais aqui, ó. Você vai pegar essa diagonal, certinho, e aí você vai pegar a outra diagonal aqui, ó. Certinho? Tudo bem até aqui, meus amores? Vocês estão acompanhando? A primeira diagonal, ela determinou esse ponto aqui de interseção com a nossa base média. Vou chamar aqui ponto P. E esse ponto aqui, que é o ponto Q, é a interseção da segunda diagonal. O que a gente chama de mediana de Euler? Esse segmento aqui, PQ. Esse segmento PQ que é a mediana de Euler. Certinho? Então, vamos escrever isso, ó. Esse segmento PQ, ele seria a mediana de Euler. Certinho? E como é que você mas vai o que calcular? seria? Hã? A mediana de Euler é pra quê? Tipo, o cara Nossa. fez isso, mas e aí? Ai, meu Deus, deixa eu pensar, não lembro. Ele ia pedir para você calcular a mediana de Euler. Ele não ia pedir para você como cair isso. Ele só, se ele pedir mesmo, determine qual é a mediana de Euler. Não tem uma... Deixa eu ver, para que a gente usa? Calma aí, eu já vejo isso. Mas só para eu não perder minha linha de raciocínio aqui. O que seria a mediana de Euler? Ela seria a distância entre as duas diagonais aqui, ó. É a distância determinada na base média entre as duas diagonais. Então, ela está aqui na nossa base média e aí você calcula a distância entre elas. Tudo bem? Na verdade, o que é o ponto P? O ponto P é o ponto médio da diagonal vermelha. E o ponto Q é o ponto médio da diagonal amarela. Então, essa daí também é uma maneira de ser o conceito. O que é a mediana de Euler? A mediana de Euler seria a distância entre os pontos médios das diagonais. Ela também é tipo a semidiferença entre as bases, né? Isso. Pode ser isso também. É isso que a gente vai ver. A formulazinha para calcular ela é exatamente isso. Para determinar o PQ, a gente vai fazer a base maior menos a base menor dividido por 2. Isso que é a mediana, certo? Mas aí vamos entender o que ela é. Tem duas maneiras da gente entender. É a distância entre as intersecções das diagonais
com a base média, ou ela é a distância entre os pontos médios da diagonal. Então, ó, se eu pegar o ponto P, ele é ponto médio da diagonal vermelha, e o ponto Q, ele também é ponto médio da diagonal amarela, certinho? E aí, quando você calcula a distância do ponto P a ponto Q, que é a distância entre os pontos médios das duas diagonais, essa distância a gente chama de mediana de Euler, tá certinho? E ela está dentro da nossa base média, ela é um pedaço da nossa base média. E aí, galera, pode vir de diversas maneiras. Porque, por exemplo, ele pode pedir para você calcular qual é o valor de Q até N, por exemplo, de P até Q. Depende muito do exercício. Eu vou procurar um exercício aqui falando sobre mediana de Euler, eu mostro para vocês na próxima aula. Tudo bem? Mas, ó, é importante falar que isso daqui não tem na apostila de vocês, tá? A apostila de vocês, ela está bem cruazinha sobre isso. Tudo bem? Tranquilo? Vocês entenderam o que é a mediana de Euler? É a distância entre os dois pontos médios das diagonais, certinho? E ela está inserida, né? Ela é um pedaço da nossa base média. Tudo bem? Ó, o ponto P, quando eu falo que o ponto P é ponto médio, significa que esse segmento aqui, ó, PA, vamos dizer, e esse segmento aqui, PC, são iguais. Então, ó lá, ó, PA é igual a PC. Da mesma maneira que eu pego o Q aqui, ó, se aqui eu tenho ponto B e aqui eu tenho ponto D, então eu posso afirmar que QB é igual a QD. Olha lá, são os pontos médios das duas diagonais. A diagonal BD e a diagonal AC. Certo? Então, ó, tudo isso é um resumo só de trapézio. A gente falou até agora só do querido trapézio. Ele tem duas bases, essas bases elas são retas paralelas entre si, né? E as outras duas retas são as nossas transversais. Beleza, meus amores? Tranquilo? Tranquilo. Então tá, vamos lá. Agora eu vou para o próximo. Aí agora eu já fiz. Ó. Então a gente falou tudo isso de trapézio. Todas essas definições importantes aqui sobre trapézio. Agora eu vou para o próximo quadrilátero, que seria o paralelogramo. Vamos lá? Antes de eu desenhar, vamos ver as características dele. Ele possui lados opostos paralelos. Esses lados opostos, eles são congruentes. Tá bom? E, além disso, a gente pode dizer que os ângulos opostos também são congruentes. Então, ele tem lados opostos paralelos. Esses lados opostos, eles são congruentes, ok? E ele tem os ângulos opostos congruentes. Esse cara aí é o paralelogramo. Então, esse daqui seria o primeiro lado. Eu vou copiar esse mesmo lado agora, porque aí o segundo é igual a ele, ele é paralelo, por mais um pouquinho para cá. E agora eu vou fechar ali o quadrilátero. Esse carinha aqui seria o paralelogramo. Então, esse lado e esse lado são iguais, assim como esse e esse daqui são iguais, certinho?
Além disso, eu posso afirmar isso também. Ó. Esse ano e esse ano são iguais, assim como esse e esse são iguais.